Salut tout le monde! Hoje nós vamos trabalhar os pronomes relativos simples em francês, que, o e donc. O francês e o português têm muita coisa em comum, pois ambas as línguas são neolatinas, ou seja, elas vieram do latim. Então vamos aprender um pouquinho a decorticar os pronomes relativos que têm algumas semelhançazinhas com o nosso português, ok? Então pronto? Então vem para a aula. Les pronoms relatifs simples qui, que. O que é o pronome relativo? Ele serve para retomar um tempo da oração anterior. O seu principal objetivo é evitar repetições. Primeiro exemplo, un bel homme passe, ce bel homme est blondinet. Un bel homme passe, ce bel homme est blondinet. Então, um belo homem passa e esse belo homem é loirinho. Blondinet quer dizer loirinho, ok? Segunda frase, l'homme qui passe porte une chemise bleue qui a des motifs fleuris. L'homme qui passe porte une chemise bleue qui a des motifs fleuris. Aqui eu estou falando que o homem que passa usa uma camisa azul que tem motivos floridos, ok? Perceberam que na segunda frase, l'homme qui passe, o que é precedido de um verbo conjugado, passe, passer, ok? E o segunda, a frase seguinte, que há de motivo. Então, aqui segue também o verbo avoir, que há, que tem motivo, o verbo avoir. Então, o que aqui é precedido de um verbo conjugado, ok? Na frase seguinte, eu vou mostrar para você no segundo exemplo, o que dentro de uma só frase. Então, aqui está, o l'homme qui passe porte une chemise bleue qui a des motifs fleuris. O homem que passa usa uma camisa azul que tem motivos floridos. Então, esse aqui para a gente é que, o nosso que, ok? A segunda, ele sert à relier les phrases sans répéter les noms. On utilise un pronom relatif. Ele serve a ligar as frases sem repetir os nomes. O que funciona como sujeito que vem seguida de um verbo conjugado, que é o nosso que em português. Ok? Calma aí, vou explicar. Segundo exemplo, l'homme qui arrive é l'homme que j'aime. Então, nessa frase eu tenho que. L'homme qui arrive é l'homme que j'aime. Perceberam que o l'homme qui arrive, o que é precedido de um verbo conjugado arriver, chegar, ok? L'homme qui arrive. Então, ele segue um verbo conjugado, ok? E que ele segue o sujeito do verbo. Je, que eu tô falando eu, que eu amo. Entenderam a diferença do que no pronome relativo em francês? O que ele é precedido de um verbo conjugado. O que ele vem seguida de um sujeito do verbo. No caso, je, que j'aime, eu, ok? L'homme qui arrive é l'homme que j'aime. Conseguiram pegar? L'homme qui arrive, então o que aqui é seguido de um verbo conjugado. Então, eu vou colocar qui. Se fosse que je parle, qu'il parle, qu'elle parle, então seria o que, ok? Mas eu vou explicar logo em seguida como é o que com apóstrofe, ok? Apóstrofe. Então, ele reprend le complément d'objet, une personne, une chose, un verbe que suit. Então, ele funciona com complemento direto. Ele vem seguida de um sujeito que, como eu expliquei antes. Do verbo je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, o pluriel. Ok? Exemplo. L'homme que je regarde porte les habits que j'aime beaucoup. Então, nessa frase, eu coloquei o que. E tem a flecha embaixo que o que é seguido do sujeito do verbo je. Então, em seguida, l'homme, eu não posso colocar l'homme qui je regarde. Eu não posso colocar um qui, porque não é precedido de um verbo conjugado, é precedido do sujeito do verbo je, eu. Então, se a frase é seguida do eu vou colocar o que. Entre os dois, l'homme e o sujeito do verbo. Então, não é qui, é que. Je regarde porque ele é seguido de um sujeito do verbo. L'homme que je regarde porte des habits que j'aime beaucoup. Aqui, de novo, eu coloquei o que
porque vem seguida do sujeito do verbo je. Attention, on fait liaison avec que, jamais avec qui, ok? A gente faz a ligação apenas com que e nunca com qui. Colocamos quando o pronome relativo é seguido do sujeito do verbo, o que apóstrofe, que começa por uma vogal. Exemplo, il, ela no singulier ou il, ela au pluriel, ok? Exemplo, l'homme qu'elle aime é blondinet. O homem que ela ama é loirinho. Então, aqui, o que é seguido do sujeito do verbo na terceira pessoa no singular, elle. Elle. Então, eu vou colocar um que apóstrofe, ok? Então, aqui é que apóstrofe. L'homme qu'elle aime é blondinet. La femme que arrive é brunette. Então, o que ele vem seguido de um verbo. Então, a primeira frase, eu tenho o homem que ela ama. Então, é seguida ela, terceira pessoa do singular, o sujeito, né? La femme qui arrive, o que é seguido do verbo arriver, que é o verbo chegar. Então, eu vou colocar o que, não o que, e não posso abreviar ele, colocar um apóstrofe. Ok? O apóstrofe, ele é só usado por que, jamais por que, ok? Não coloque nunca que com apóstrofe, porque tá errado. Então, o que é seguido de um verbo conjugado. E jamais deve ser colocado apóstrofe, nem subtrair a vogal i. Se ele é seguido do verbo, ele tem que continuar o que, arriva, que parla, que dit. Então, se ele é seguido de um verbo conjugado, ele é que. E não que parla, que dit, porque tá errado. Ok? Deram para pegar até aí? Então, a gramática francesa, ela é bem mais fácil de entender que a gramática portuguesa. Para mim, a gramática portuguesa é bem mais complexa. Mas o francês, quando você começa a estudar pouco a pouco, decorticado, fica bem mais fácil. Então, aqui o que, eu posso colocar um apóstrofe, porque ele é seguido do sujeito do verbo. Dites et écrivez. C'est un livre qui est très intéressant. C'est un livre qui est très intéressant. Não dites pas, c'est un livre que c'est intéressant. Viram como soa meio esquisito a terceira frase? A primeira frase eu estou falando que é um livro que é muito interessante. A segunda eu estou falando que é um livro que é muito interessante, porém na escrita errada. Se você escreve errado, você vai falar errado. Se você escreve certo, você vai falar corretamente, ok? C'est un livre qui est. Então, se tem o que, ele é seguido do verbo que é. O verbo être, na terceira pessoa do singulier. Embaixo, c'est un livre que c'est intéressant, não existe, está completamente errado e você fala errado. E você escreve errado. Então, é a primeira frase que é a correta. Que é seguida de um verbo conjugado, ok? E nunca de um demonstrativo, que é o ser, que é um artigo demonstrativo, ok? Então, nunca é seguido de um demonstrativo, mas de um verbo conjugado. Reprend un complément de lieu, où. O pronome relativo où. O où pode ser aonde pra gente, ok? Então, ele toma um complemento de lugar e de tempo. Exemplo, la ville où tu es né est une petite ville, n'est-ce pas? O n'est-ce pas aqui não é verdade, não é mesmo? N'est-ce pas? Não é mesmo, não é verdade? Então, a cidade onde você nasceu é uma cidadezinha, não é verdade, não é mesmo? Então, o U aqui é um lugar. Nessa frase eu estou falando que é um complemento de lugar. Eu estou perguntando de você nasceu numa pequena cidade, então é o aonde. Le jour où je suis né était un week-end. Então, aqui é o complemento também de tempo. Le jour où je suis né était un week-end. Então, eu nasci num final de semana. O dia onde eu nasci foi um final de semana. Il fait très beau en juillet. C'est le mois où nous partons en vacances. Il fait très beau en juillet.
e c'est le mois où nous partons en vacances. Então, a terceira frase eu estou falando que em julho o tempo é muito bom. Então, é o mês aonde saímos de férias. O no partons quer dizer onde saímos de férias. Ok? Aonde? Então, aqui é o complemento de tempo. Ok? A segunda e a terceira é complemento de tempo. A primeira é complemento de lugar. Lieu. Ok? Então, o, que é um pronome relativo. Se alguém perguntar para vocês, vocês sabem responder que é um pronome relativo. Em francês, que quer dizer aonde. Aonde pode ser um lugar ou pode ser um complemento de tempo. Quando eu falo le jour où je suis né, était un week-end. Então, é complemento de tempo. Dites, fale, le jour où je suis né. Se eu sou um homem, é um é com acento. Se eu sou mulher, vou acrescentar um segundo é, ok? O jour où je suis né. Embaixo, não dites pas, não fale, não escreva. Le jour quand je suis né, le jour que je suis né, é errado em francês. Pessoa que está falando le jour quand je suis né, le jour que je suis né, ela fala errado. Então, esses pronomes relativos à segunda frase, não dites pas, é errado. Então, lembrando que se você fala errado, você vai escrever errado. Então, o correto é le jour où je suis né. Então, o, ele é precedido de um sujeito do verbo, ok? Où je suis né. Então, vocês sabem que quando eu nasci, o dia quando eu nasci, né, seria pra gente, não é aonde eu nasci, mas quando eu nasci, foi tal dia. Então, assim, o problema nosso é que a gente tenta fazer uma tradução de português para o francês. E aí é que está o erro gramatical. Então, o, ele é um complemento de lugar. Exemplo, vous habitez où? J'habite au Brésil, não é Brasil, não é Brésil, ok? J'habite au Brésil. Où as-tu mis le fer à repassage, s'il te plaît? Où as-tu mis le fer à repassage? Então, a segunda frase eu estou perguntando onde você colocou o ferro de passar roupa, por favor. A terceira frase, où allez-vous en vacances? Où allez-vous en vacances? Aonde vão vocês de férias ou vai a senhor ou a senhora de férias, ok? Então, a primeira é aonde, complemento do lugar. E para onde você vai de férias é complemento de lugar também. E vous habitez où é lugar também. Então, complemento de lieu. Todas três são complemento de lieu. A gente fala complemento de lugar em português, mas em francês é complemento de lieu. Vous habitez où? Estou perguntando aonde você mora. Où as-tu mis le fer à repassage? Aonde você colocou o ferro de passar roupa? E où allez-vous en vacances? Então, vocês aprenderam o que é o. O é um complemento de lieu, ok? Esse é um complemento de lieu. Aonde mora, aonde coloca o ferro e aonde vão de férias. O quarto pronome relativo é o dom, ok? Vou explicar para vocês que o dom é um complemento do objeto de um verbo construído com a preposição de. Ele reprend le complément de l'objet d'un verbe construit avec de. Préposition de. Exemple, l'homme dont je parle conduit une voiture dont je rêve. L'homme dont je parle conduit une voiture dont je rêve. Então, o dom aqui para a gente seria de quem o quê? Como assim? Eu vou traduzir a frase embaixo. O homem de quem eu falo dirige um carro que eu sonho. Que eu sonho. Então, esse dom pode ser de quem eu falo ou que, dependendo da frase, para poder traduzir melhor em português. Porque eu não posso falar o homem que eu falo dirige um carro que eu sonho. O homem de quem eu falo? Eu estou falando de uma pessoa. Je parle de ou d'une personne. Eu estou falando de uma pessoa. Então, o homem de quem eu falo, ok?
Então, rêver, je rêve de quelque chose. Eu sonho com alguma coisa ou sonho com uma pessoa. Então, dirige um carro que eu amo, que eu amo. O homem de quem eu falo dirige um carro que eu amo. L'homme dont je parle conduit une voiture dont je rêve. Então, se vocês virem alguém falando francês corretamente, usando esses pronomes relativos, então vocês já sabem que em português quer dizer de quem ou que. O dom, pra gente, pode ser de quem ou que. Et peut-être le complément d'un nom ou d'un adjetivo. Ele pode também ser um complemento de nome ou de um adjetivo. Exemplo, c'est l'entreprise dont je suis la propriétaire. C'est l'entreprise dont je suis la propriétaire. Então, aqui eu estou falando que é a empresa que eu sou a proprietária. Être propriétaire de, né? Ser proprietária de alguma coisa. Être propriétaire de. C'est l'entreprise dont je suis la propriétaire. Então, essa é a empresa que eu sou a proprietária. Entendeu que esse aqui é que eu sou proprietária, não é de quem eu sou proprietária, mas de que. No caso aqui seria de que eu sou proprietária. Então, o dom seria de quem, de que ou que. Então, ele significa 3 coisas em português, dependendo da colocação da frase. Ok? C'est l'entreprise dont je suis la propriétaire. Être propriétaire de. Então, être propriétaire de, vou utilizar dont. Dont je suis la propriétaire. Então, o dom aqui quer dizer de quem, de que, o que pra gente. É a empresa que eu sou a proprietária. Dites, falem. J'aime la façon dont il me regarde. J'aime la façon dont il me regarde. Eu tô fazendo a liaison de uma consoante com a vogal, ok? Dont il me regarde. O pronome, eu liguei ele com o sujeito do verbo, então vai ficar dont il me regarde. Eu amo o jeito que ele me olha. Então, o dom aqui quer dizer que, ok? Eu amo o jeito que ele me olha. J'aime la manière dont il me parle. J'aime la manière dont il me parle. Então, estou falando aqui que eu amo a maneira como ele me fala. Eu amo a maneira como ele me fala. Então, se for traduzir, seria como pra gente, ok? Porque não teria como colocar eu amo a maneira que ele me fala. Pode até ser com o que ele me fala, mas soa um pouquinho estranho, não é mesmo? Então, j'aime la manière dont il me parle et j'aime la façon dont il me regarde. Então, fica mais bonito, mais suave em francês. Então, vocês sabem que o dom é um pronome relativo simples, que quer dizer de quem, que, como, o que, ou de que, ok? Então, ele é bem um pouquinho mais complexo, porém, ele é considerado um pronome relativo simples em francês. Paciência, chegaremos lá. Ce qui, ce que, ce dont signifie la chose qui, la chose que, la chose dont. Calma. O ce qui, ele vem seguido do ce, que é um artigo demonstrativo, seguido do pronome relativo. Então, ele é considerado um pronome relativo, ce qui. Significa uma coisa que, uma coisa de quem, de que, ok? Então, ce qui é uma coisa que, ce que é uma coisa que, e ce, la chose, ce donc, é a coisa de quem ou de que. Eu vou explicar para vocês, calma, vamos decorticá-lo. Ce qui é sujet do verbo que suit, ok? Então, ele é o sujeito do verbo que segue. É a mesma coisa do que. O que é precedido de um verbo conjugado. Então, ce qui é a mesma coisa. J'aime ce qui est beau. Eu amo o que é belo. Tu aimes ce qui est cher. Você ama o que é caro. Vous aimez ce qui est pas cher.
Então, vocês amam o que é barato. Pas cher, barato, ok? Elle aime ce qui est très piquant. Elle aime ce qui est très piquant. Então, ela ama o que é apimentado. Piquant é apimentado. Ce qui me plaît chez vous, c'est votre sourire. Ce qui me plaît chez vous, c'est votre sourire. Então, aqui o que me agrada em vocês, ou no senhor, na senhora, é vosso sorriso. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Então, eu não sei o que aconteceu. Ce qui est arrivé é o que aconteceu, ok? Quando alguém fala je ne sais pas ce qui est arrivé, ele está falando eu não sei o que aconteceu. Então, tudo é seguido do verbo être na terceira pessoa do singulier. É beau, é cher, é pas cher, é très piquant, é votre sourire, est arrivé. Então, vocês perceberam que é seguido de um verbo conjugado. Então, é o mesmo procedimento. Não tem dificuldade. Se vocês repararem que o que é seguido de um verbo conjugado, então é ce qui. Ce qui. Ce qui est beau, ce qui est cher, ce qui est pas cher, ce qui est très piquant, c'est votre sourire. Ce qui me plaît, ce qui est arrivé. Então, aqui o que aconteceu, né? Eu não sei o que aconteceu. E ce que é um complemento direto. Ele é geralmente seguido de um sujeito e de um verbo. Eu já expliquei que depois dele vem o sujeito, depois o verbo conjugado, que é a mesma coisa do que eu expliquei na primeira parte. Ce que. J'aime ce que tu aimes. Então, aqui o ce que tu aimes, eu vou utilizar o ce que e não ce qui tu aimes. Porque o que é utilizado apenas para o verbo conjugado. Então, aqui tem um sujeito do verbo e seguida do verbo, ok? Então, é ce que. Se tem o sujeito do verbo, eu vou colocar ce que, porque logo em seguida vem o verbo. J'aime ce que tu aimes. Tu connais bien ce qu'elle aime. Você conhece bem o que ela gosta. Tu connais bien ce que j'aime. Você conhece bem o que eu amo. Vous savez ce que nous aimons. Vocês sabem o que amamos? Então, aqui, ele é seguido do sujeito tu, elle, je e nous. Então, é ce que, porque ele é seguido no sujeito do verbo. J'aime ce que tu aimes. Tu connais bien ce qu'elle aime. Dites-moi ce que vous avez fait hier soir. Dites-moi ce que vous avez fait hier soir. Então, aqui é ce que vous, porque o ce que é seguido do vous, que é sujeito do verbo. Então, vou colocar ce que, o pronome relativo ce que. Dites-moi, me fale o que você fez ontem à noite. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu remarques? Remarquer pode ser observar e também pode ser no pejorativo, ok? Remarquer pode chamar a atenção de alguém. Se je remarque quelque chose, se je fais une remarque à quelqu'un, eu chamei a atenção de alguém. Je fais une remarque, eu chamei a atenção de alguém, ok? Então, não é anotação. Anotação, je note, je prends des notes. Aqui, remarquer é observar e pode ser na conotação negativa, chamar atenção. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? O que ela quer, né? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Então, aqui é o ce que. Ce que j'aime ce que tu aimes, quer dizer, eu amo o que você gosta, ama. Tu connais bien ce qu'elle aime, você conhece bem o que ela ama. Tu connais bien ce que j'aime, você conhece bem o que eu amo. Vous savez ce que nous aimons, você sabe o que amamos. Dites-moi ce que vous avez fait hier soir. Então, nos fale o que você fez ontem à noite. E qu'est-ce que tu remarques? Então, o que vocês estão observando, o que vocês estão, né? No caso aqui é observar, percebendo que fala em português, né? No Portugal. Que vocês estão percebendo, observando. E qu'est-ce qu'elle veut? O que ela quer? O que ela quer? Então, seria o que?
o que ela quer. Então, eu estou trabalhando esse pronome relativo porque no cotidiano é muito usado e quando vocês vão escrever uma pequena frase, tem muito pronome relativo nessas pequenas frases. J'aime ce que tu aimes, tu connais bien ce qu'elle aime, tu connais bien ce que j'aime. Então, o que aqui eu coloquei com apóstrofe, porque ele é seguido do sujeito do verbo, começando por uma vogal, ela. Tu connais bien ce qu'elle aime. Então, aqui eu coloquei um Q apóstrofe. A gente fala Q apóstrofe, ok? Ce qu'elle aime. Então, ce que, Q apóstrofe. On utilise pour exprimer la chose, ce dont. La chose s'emploie devant les verbes construits avec la préposition de. Então, aqui eu utilizo muito para exprimir uma coisa, ce dont, né? Que é empregado na frente de verbo construído com a preposição de. Les pauvres femmes, ce dont les époux gaspillent la fortune. Les pauvres femmes, ce dont les époux gaspillent la fortune. Então, a coitada das mulheres, de quem os esposos gastam, lapidam as fortunas, né? Gaspillage aqui é gastar. Nesse sentido, eu tô falando do gastar. Também existe do desperdício. Gaspiller é desperdício também. Gaspillage, desperdício. Tu connais le sujet dont elle parle? Então, eu liguei ce dont elle parle, o T ligado com a vogal seguinte. Então, dont elle parle. Você conhece o sujeito de que ela está falando, né? Parler de. Então, falar de alguma coisa ou de alguém, ok? Parler de. Você conhece o sujeito de que ela está falando? La fille ce dont il est amoureux est très jolie. Então, a garota de quem ele está apaixonado é muito bonita. Jolie. Quer dizer, linda, né? Jolie. La fille ce dont il est amoureux est très jolie. Então, aqui eu tô falando que a menina do qual ele tá falando é muito bonita. Dites ce que. Prends tout ce que tu veux. Então, o correto é falar prends tout ce que tu veux. Não dites pas tout que, ok? Não dites pas prends tout que tu veux. Tem muita gente que fala prends tout que tu veux e tá errado. O correto é prends tout ce que tu veux e não é prends tout que tu veux. Vocês vão ouvir muitos falando prends tout que tu veux, tá errado. É prends tout ce que tu veux. Tá? É importante trabalhar a fala correta, a escrita correta, porque escrevendo bem, falamos bem. Não pense que o francês é uma língua que a gente vai falar uma fonética extremamente correta, politicamente correta, porque isso são treinos. É questão de treino. Quer aprender uma língua com a fonética correta? Treine. Treine em casa, ok? Escrevendo, repetindo, que a gente acaba aprendendo uma língua. Mise en évidence. A gente está colocando aqui em evidência. Pour mettre en évidence un élément, on annonce avec ce qui, ce que. Exemple, ce qui me plaît dans ce magasin, ce sont les nouvelles collections d'hiver pour les nanas. Ce qui me plaît dans ce magasin, ce sont les nouvelles collections d'hiver pour les nanas. Então, o que me agrada nessa loja, ce magasin quer dizer loja, ce sont les nouvelles collections pour les nanas. Então, são as novas coleções para as garotas, les nanas, garotas, ok? Segunda frase, ce que j'aime chez mon ami, c'est sa sincérité. Ce que j'aime chez ma copine, c'est sa sincérité. Quando eu falo mon ami com é no finalzinho, eu tô falando de minha amiga. Se fosse um homem, eu tiraria esse é e ficaria só o i, ok? Mas eu tô falando de uma mulher. Agora, se fosse namorada, eu ia colocar petite amie ou petite copine. Então, eu tô falando de uma namorada, mas aqui no caso é amiga e copine é camarada. Pra gente seria minha camarada, minha colega. Não seria tanto minha amiga,
ok? Quando fala mon ami, quer dizer realmente uma amizade. Pour mettre en accent sur un élément à l'exclusion d'un autre, on encadre avec ce, c'est, perdão, c'est, e qui, e c'est, que. Exemplo, né? Para a gente colocar, acentuar em francês uma frase de uma a outra, a gente enquadra o c'est, que é o pronome demonstrativo, e o verbo être na terceira pessoa no singular, e o que é o pronome relativo, ok? C'est Vania qui est en train d'enseigner le français. Então, é a Vânia que está ensinando o francês. Oui, c'est bien moi qui vous enseigne. Então, aqui sim, é bem eu que vos ensina. Então, aqui é para colocar um acento, acentuar mais a frase, né? Ficar bem mais acentuado. C'est Vania qui est en train d'enseigner français. Senão ficaria Vania est en train d'enseigner français. Então, não ficaria tão acentuado. Então, c'est Vania qui est en train d'enseigner français fica mais acentuadinho. Oui, c'est bien moi qui vous enseigne. Então, oui, c'est moi qui vous enseigne. Então, não tem muito acento. Então, oui, c'est bien moi qui vous enseigne. Então, esse c'est, que são os artigos demonstrativos, ele acentua mais a frase, ele ressalta mais a frase, ele faz ressortir, desculpa a frase. Ele sai mais a frase, ok? Attention à l'accord. Então, cuidado com os acordos na gramática francesa. Não dites pas, não fale. C'est Vania qui est la responsable. C'est moi qui est la responsable. Pourquoi? Então, aqui eu barrei o é, porque tá errado, ok? C'est moi qui est la responsable. E c'est qui a les clés, c'est moi qui a les clés. Então, aqui é uma frase completamente errada. A gramática aqui está completamente errada. Então, não fale dessa forma. Porque se vocês falarem dessa forma, escreverem dessa forma, no cotidiano vocês vão escrever errado e vão falar errado. Então, o correto não é essa forma aqui. Porque a primeira eu estou perguntando, quem é a Vânia que é a responsável? E a pessoa respondeu, c'est moi qui est la responsable. Pourquoi? Então, é eu que é a responsável. C'est qui a la clé. Então, estou perguntando aqui, quem tem as chaves? C'est moi qui a les clés. Então, é eu que tenho a chave. Então, aqui está errado. O correto seria, attention, c'est Vania qui est la responsable. Dites, c'est moi qui suis la responsable. Pourquoi? Sou eu que sou a responsável. Porque c'est moi qui suis. Por que suis? Je suis la responsable. Entendeu? C'est moi qui suis. Por que suis? Porque no verbo être, je suis, tu es. Então, je suis, c'est moi qui suis la responsable. Dites, c'est moi qui ai la clé. No verbo avoir, j'ai la clé. Ok? Si j'ai la clé, c'est moi qui ai la clé, não moi qui a la clé, porque a é il a, ela a, ok? Então, ficaria errado. Então, c'est moi qui ai la clé. Sou eu que tenho as chaves, ok? C'est moi qui ai la clé ou les clés. Aqui no caso tá les clés, o pluriel, no plural. Então, estamos chegando no finalzinho. E voilà, pessoal. Espero que tenha gostado dessa aula e que ela tenha sido útil para cada um de vocês. E peço que deixe o seu joinha, o seu like, o seu comentário aqui embaixo do vídeo. E aqueles que não estão inscritos no canal, que estão visualizando o meu vídeo, se o meu vídeo é útil para vocês, se vocês estão gostando do meu vídeo, se inscrevam no canal, serão muito bem-vindos. Deixe o comentário de vocês aqui, qual foi a dificuldade que vocês encontraram. Não esqueça que teu joinha, teu comentário vai ajudar para que o YouTube divulgue os meus vídeos para outras pessoas que estejam interessadas em aprender o idioma em francês. Então, muito obrigado. Desejo a você un excellent mercredi. On se dit à tout bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.